Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Radar. Hoje, dia 16 de julho de 2020, 18 horas com 16 minutos. Eu agradeço a sua audiência, carinho e amizade a todos os matriculados na imersão técnica Top Traders. O carrinho fecha amanhã. Quem quiser fazer a matrícula, corre lá. Temos algumas vagas ainda. E amanhã às 15 horas haverá um evento, praticamente de encerramento. A gente vai fazer um bate-papo ao vivo. E espero você às 15 horas ao vivo no canal. E tem a aula gratuita que nós fizemos ontem, tudo que você precisa saber para operar na Bolsa Americana. Lembrando que a imersão contempla lá a Bolsa Americana e Bolsa Brasileira. O foco, pessoal, são os investimentos aqui no Brasil. É a carteira de ações e também os mini contratos de índice dólar. Aí, como conteúdo bônus, a gente vai ter as operações nas bolsas americanas. Então, últimas vagas aí à disposição. Eu gostaria de, logo no início dos trabalhos, falar, eu já fiz isso no cenário, mas às vezes o aluno assiste só o radar. Nós realizamos lucro na Via Varejo, então não tem mais esposa brasileira, assim como nós fizemos na Tesla. Então a Via Varejo agora não é mais minha esposa brasileira. A gente colocou o lucro no bolso. Para quem continua, boa sorte, mas eu acho que é importante eu avisar que foi uma operação pública, né? Então, nada melhor que vir aqui e explicar para os amigos, né? Ela tem alguns, apesar da alta de hoje, alguns sinais aqui, eu acho que está um pouco distante da média de 21 no semanal. Enfim, para nós, ela atingiu uma região importante, multiplicou o nosso capital por quase 5 vezes na segunda operação. E tá tudo certo. Então, para mim, a gente está satisfeito com o resultado. Para vocês terem uma ideia, o pessoal da imersão de junho entrou a 9,90, o ativo está 19, quer dizer, praticamente dobrou. Então tá tudo certo, aí lucro no bolso, ficar de olho em algumas noivas aí para ter uma nova esposa brasileira, ok? Assim como eu farei também em relação à Tesla lá fora. A Tesla foi semana passada, numa das aulas ao vivo. Coloquei o lucro no bolso também, deu 500%, para mim mais do que satisfatório. E aí a gente parte para outras possibilidades nesse momento. Pessoal, quem que vai ver estudo do FNC, juros, bolsas europeias, Xangai, Bitcoin e petróleo Brent, eu recomendo que assistam o cenário em vídeo, inclusive está aqui divórcio porque foi a venda da Via Varejo. Perfeito? Então vamos falar aqui de ativos fixos, Petro, Vale Bancos primeiramente. E eu fiz um estudo bem legal também no cenário em vídeo sobre as ações ligadas a saneamento. Falei de Sanepar, de Copasa e também de Sabesp. Ok? Então assistam lá. A Petrobras, sendo coerente com o que eu falei mais cedo, eu entendi que era compra desde esse dia na Petro. Aqui ela fez uma mistura de padrão penetrante com engolfo, enfim. Foi abaixo da média, fechou acima no dia 15/6. E hoje eu comentei mais cedo o seguinte, se ela fechar abaixo de 23,03, eu acho que ela vem nos 22, então sairia. Eu venderia a minha posição, é o que eu faria, né? Aí nós temos a Vale. A Vale eu já teria realizado o lucro ontem, uma parte anteontem, uma parte ontem, hoje caiu mais um pouco. Foi uma das responsáveis, né, por uma sessão baixista para o Ibovespa. E aí nós temos os bancos, né, BB, AS3, continua dormindo, uma queda que não muda em nada essa leitura flat que a gente tem no curto prazo. Bradesco fica com uma cara de estrela da noite. Eu acho que é mais fácil a gente ter o teste dessa região aqui de 21,65, 21,71, até mesmo o fechamento do gap a 21,39, do que, por exemplo, o rompimento imediato dos 22,80 ou do 23,14, que foi a máxima de ontem. Então eu acho que um cenário, né, de repente uma busca pela média por esses fundos aqui, na minha visão ele é mais provável.
E YouTube não prosperou no rompimento do triângulo, é um sinal ruim também, fica com uma cara de estrela da noite. É uma estrela da noite que tem gap entre os corpos, né? O candle verde anterior, o candle vermelho posterior à estrela. Só que o movimento é lateral. Quando o movimento é lateral, perde força, ganha força quando o movimento é um movimento retilíneo, um movimento definido, ou um movimento de topos e fundos ascendentes bem marcado. E existe uma redução de volume, por exemplo, em YouTube. Então, eu acho que um cenário de repente corretivo até a média, também até os 26,50, ali a gente pode ver se tem comprador ou não tem. Na área, né? Se os touros estão na área ou não. Aí vamos falar do BOVA11. BOVA11 uma sessão de 1,23 de queda. O que eu falei mais cedo? Se fechasse acima do 96,77, acionaria tecnicamente stop. Então, para quem é mais parrudo, aí tecnicamente não acionou. Mas muita gente deve ter realizado, o pessoal que pegou o trade lá embaixo. Amanhã é aquela sessão definitiva, né, pessoal? Porque é sexta-feira e tal. O Ibov, ele tá olhando para essa LTA. Teria um espaço curto aqui para tocar, na minha visão. Fechou perto da mínima, só que cravaram também na média de 5, que é uma região que concentra compradores. E o que eu penso aqui no caso do Ibov? Eu marcaria este topo a 100,860. E eu usaria esse topo. Imagina que eu estou posicionado, né? Eu usaria como referência. E fechou abaixo, então na minha visão vai testar a LTA. É aquilo que eu penso para o curto prazo. Aí nós temos o dólar. Eu estou de olho no dólar para fechar câmbio, apesar de não estar posicionado. Como eu comentei mais cedo, eu vou trazer uma grana para cá. Absolutamente lateral, sem definição. E se nós usarmos o gráfico intraday, ele tinha feito um oco, né, e subiu fortemente ontem. Fortemente não, né, foi mais um trade intraday. E agora o dólar e o índice, eles têm sinais extremamente complexos aqui. Por quê? Aí eu explico para vocês. O intraday do dólar, é possível a gente identificar aqui, por exemplo, um ombro, cabeça a ombro de proporções maiores. Ele está bem confuso o gráfico do dólar no mercado como um todo. Então teria aqui um ombro, cabeça a ombro. Onde é que estaria a neckline? Aqui embaixo. Mas é possível identificar também, eu vou fazer de outra cor, um ombro, fazer de vermelho, cabeça a ombro invertido, que é o velho e bom padrão diamante. Então, mais confuso que isso, impossível. Então, amanhã a gente vai saber. Se eu tivesse que apostar no cenário para o dólar, eu apostaria numa busca. Aí a gente retira. Aqui. E aí coloca este ponto aqui em cima, seria 5,397. Eu acho mais... Não estou operando, mas eu acho mais fácil vir para cá do que acionar o oco de imediato. Só que aí, por exemplo, se você entender como ombro, cabeção, ombro invertido, esse ponto ele destoa totalmente. Mas isso daqui seria um V? Talvez. Se eu, por exemplo, imagina que eu sou aquela velha história que eu falo. Sou trader, deixa eu deixar reforçado, de um grande banco suíço. Recebo os bônus milionários. Carro, apartamento que eles dão. Só que é o seguinte também, se você for um trader ruim nesses bancos, rua. Aí se você for bom, eles te dão um mundo. Como no futebol, por exemplo, né? Vamos ver aqui. Eu fui convidado há muito tempo atrás para um trabalho semelhante. Naquele momento não me interessava. Mas eu tenho alunos que o fazem, inclusive, em vários países do mundo. Então, eu sou mais o V aqui. Se a gente pegar o mini índice,
Candle pequeno, né? Fechou abaixo do 101, 150. Isso pende a balança um pouco mais para venda, mas não muito mais. Né? Se amanhã fraquejar essa região de 98 mil pontos, seria alvo. Porque tem este topo, tem esse aqui 98, 180, tem uma região de fundo aqui. Seria uma junção da média móvel com essas duas LTAs, a mais curtinha com a mais longa, a amarela. E se você pega, por exemplo, um gráfico de 60 minutos aqui, pessoal, é um gráfico confuso. Por quê? Porque ao mesmo tempo que ele tem uma cara de topo duplo com alvo nos 98.300, está dando uma impressão de simetria em V. Principalmente se romper 101.040. Então é uma situação bastante complexa para o índice, para o dólar no momento. Né? Eu acho que a região aqui do próprio eixo, né, a 100.810, 101.040, a média nos dirão aí a direção do mercado. A gente já vai saber amanhã. Deve abrir um pequeno gap para cima ou para baixo. Está abrindo em gap sempre, né? Dificilmente você vê um fechamento perto da... uma abertura perto do fechamento do dia anterior, aquela coisa toda. Aí, falando, as bolsas na Europa a gente já comentou mais cedo, China também, está tudo lá no cenário. Falando do VIX, foi uma sessão bem comportada, que é o índice do medo de Volatility Index, está sobre uma LTA. É uma região importante, se perder mergulha, se marcar fundo aqui tem um espaço grande para subir. Não. Temos o EWZ, que é ETF brasileira negociado em Nova York, uma queda 0,39, pré-market de lado. Se a gente colocar, por exemplo, no semanal, a semana passada subiu 4,51, essa semana subindo 0,39. Então as médias estão quase cruzando para compra. Seria um mastro bandeira? Vamos ver o fechamento de amanhã. Se amanhã não cair, pelo menos, esse cenário ganha força. Aparentemente a gente tem o EWZ na parte alta desse Marubuzu, mas sem grande é uma leitura com... Às vezes o mercado é muito fácil. Você pega os trades ali, mamão com açúcar, 3, 4 indicadores. Indicadores, do caso, não necessariamente o indicador em si, mas estudos, técnicas que a gente usa e tal, apontando para o mesmo lado. E às vezes o cenário é complicado, que nem, por exemplo, agora no S&P existe um triângulo rompido, só que não vai, pessoal. Parou aqui, fechou um gap, tem uma região de resistência, a mesma coisa no Dow Jones. Né, o Dow Jones tem um sinal meio cabuloso ali. Né? Eu marcaria esse ponto no Dow, 26.610. Se perder, vem na média, 26 mil. É tudo movimento curto, né? Então, para o camarada operar, ele tem que ter muita paciência, serenidade. O que me chama a atenção é, se houver a perda do 10.182 no índice Nasdaq, haveria um pivô de baixa. Mas aí a média está aqui protegendo e tem a LTA. Então, provavelmente viria na LTA e aqui teria a briga. Então vamos ver amanhã. Eu acho mais provável testar a média, perder e testar a LTA, e aí pode até reagir, formar um candle de inflexão e subir de novo. Mas simplesmente começar a subir a partir de amanhã, como se nada tivesse acontecendo, alguma coisa do gênero, eu acho difícil. E aqui nós temos um padrão, tipo um alargamento, né? Uma espécie de canal, só que as retas não são paralelas, então tá mais para um alargamento, com candle meio perdido aqui. Então o caminho mais natural seria testar a parte de baixo. Só que em nenhum momento dentro desse movimento fez um pivô, né? Então se o fizer, aí vamos estudar, apesar de geralmente eu não estudar a bolsa da China aqui, mas esse mergulho da China, o que ele significa? Significa que hoje vai ser uma sessão definitiva. Porque se descer vai fechar esses gaps, teria mais espaço para cair, então teríamos uma cesta baixista, mas se reagir a partir daqui vai ter correria na ponta compradora, e os vendidos vão ter que estopar, na minha opinião. Então vamos ver amanhã. Perfeito? Então bolsas americanas todas estudadas. Eu vou falar de um setor, hoje vou falar de frigoríficos, fazer um negócio bem leve aqui.
falar de 3 frigoríficos aqui. JBSS3, logo começa a temporada de balanço aqui no Brasil, a americana já começou. A JBSS3 não me convence, né? Nós temos aqui um rompimento falso dessa região. Então qual que seria a ideia? Um teste de R$ 20,75 aqui embaixo. Então não vejo como uma situação de compra. MRFG3. Também um movimento flat. Eu compraria por rompimento em fechamento. Hoje bateu 13,94, o ponto a ser rompido é 13,81. Ou você pega o ponto mais alto, 13,90. Então fechamento, por exemplo, acima de 13,90, eu compraria o ativo. Nem que fosse para entregar num trade de guerrilha aqui a R$15, por exemplo. Esse barulhinho é o pessoal comprando a imersão. Últimos dias, pessoal, e últimas vagas. Hoje e amanhã, depois já era. Aí provavelmente vai ter uma imersão de novo, somente vai ser no final de julho, provavelmente no início do ano que vem. Então é bem provável que seja a última imersão do ano. Por quê? Porque a gente vai ficar com os alunos, eles vão ter acesso a um mês durante o mês de agosto, né? Aí no final de agosto vai ser oferecido o passaporte para eles. E aí a gente vai ter que dar atenção para esse pessoal que entrar no passaporte. Então, imersão, provavelmente, essa é a última do ano. A gente fez em março. A gente fez a 2.0 em maio, né, em junho. A imersão de junho. A de março foi a 9, agora tem a 10. A 10 deve encerrar o ano, aí dificilmente vai ter outra imersão esse ano. Então vá lá, se matricula e venha conosco. Então Marfrig é isso, e aí por fim, BIF3. Eu acharia interessante ter uma ação de frigorífico em carteira. Só que no momento não está algo tão claro. Por exemplo, né? Existe uma resistência a 14,36 e uma cabeça de pivô a 13,89. Ontem rompeu, fechou a 14,22, rompendo o pivô, hoje já anulou. Então é complicado, ele faz muitos movimentos erráticos. Aqui, por exemplo, teve um rompimento do 13,68, desceu. Eu acho que os frigoríficos, por exemplo, né? O camarada tem liquidez. Aí tem uma dor de barriga, sabe aquele dia de distorção que cai 6, 7%, no dia seguinte cai mais 3%? Putz, eu cairia para dentro, como diz a garotada. Frigorífico com 6, 7, 10%. E pela volatilidade deles, não é algo impossível assim. Sei lá, um teste dos 12,50, essa região aqui eu entraria. Agora aqui em cima não, porque é um frigorífico para abrir com um gap de 5, 6% e cair mais 10% no outro dia. Então eu acho que tem que ter um custo-benefício interessante e não me atrai. Pelo menos nesse momento não, nessa região. Ok? Então é isso aí. O link para a matrícula da imersão, mais uma venda, está aqui na parte alta do nosso banner, ou então na descrição dos vídeos. Se vocês quiserem visitar o nosso Facebook e o nosso Instagram, que estão bem caprichados, a gente está reformulando. A gente tem na descrição do vídeo o link para a matrícula na imersão, canal gratuito do Telegram, me comunico todos os dias de manhã, Instagram, Facebook e o site para você assinar Informe Cenário, que eu compartilho com mais de 90 mil pessoas todos os dias de manhã. Então um forte abraço a todos, que vocês façam bom proveito aí dos estudos, que seja útil na sua formação como investidor. Eu faço sempre com muito carinho e atenção. E o que eu sempre falo, pessoal, seguimos juntos, porque juntos somos mais fortes. Assim nós aprendemos, assim nós evoluímos e fazemos aí a nossa poupança na renda variável para uma melhor qualidade de vida nossa e da nossa família. E só uma dúvida, né? A inversão é ao vivo, você ouve a minha voz, interage comigo através de um chat. E você vê a minha imagem, a tela do meu computador, fica gravado. Para quem não vai ficar online o tempo inteiro, vai os comandos por e-mail e Telegram. Depois das aulas ao vivo eu faço um resuminho. Então é um excelente custo-benefício, tem aqui alguns resultados. Tem um vídeo que fala dos mini contratos para você assistir.
do que nós fizemos nas últimas 2 imersões, fala do desafio dos 90 mil pontos. Pela primeira vez a carteira internacional e pela primeira vez o pessoal vai ficar um mês no grupo. Então é das 9 às 17 durante o pregão. Esse valor aqui de 2,5 que custa a imersão, a galera vende um treinamento parecido com 360 que a gente oferece, que é o que? A minha metodologia gravada para você aprender análise técnica, né? Então se vende esse treinamento que é presente por um valor às vezes maior que esse. Então é um custo-benefício interessante. Se quiser vir comigo subir para o próximo nível e lapidar o diamante, eu estaria à disposição e te espero do outro lado. Um forte abraço, pessoal. Valeu!